Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o sistema ligamentar, né? Já que nós estamos dando continuidade aqui à, à sequência, né? Que a gente estudou o osso, o sistema esquelético, depois o sistema muscular, o sistema nervoso, né? Daí o sistema articular e agora o sistema ligamentar. Né? A parte importante da anatomia aí para a gente entender como que algumas estruturas também ajudam a, a realizar o movimento, né? Não só realizar também, a parte mais importante do sistema ligamentar, a gente vai ver mais para frente, mas a sua estabilização, né, do movimento. Então, assim, para a gente começar, eu vou conversando com vocês aqui e a gente vai compartilhar algumas telas, né, do PowerPoint. Mas, a princípio, eu queria falar para vocês que que o ligamento ele é um tecido, né, que ele tem como característica ele ser fibroso, né, então ele é caracterizado pelas formação de tecido conjuntivo denso, é colágeno, né, obviamente, tá? E uma característica importante dele é que ele tem uma estrutura muito resistente, porém com pouca elasticidade, tá? As suas fibras ali, elas são de colágenos, né? Falei anteriormente. Então, elas são organizadas em feixes. Esses feixes, eles são bem compactos e paralelos entre si, tá? Por isso que ele tem essa grande resistência mecânica. Uma parte muito importante dos ligamentos é que eles apresentam como característica um número de receptores nervosos bem importante, né? Esses receptores nervosos sensitivos, né, que dão a sensação, eles têm os nossos receptores que dão a sensação de dor, e eles também têm os próprios receptores que dão a sensação de movimento e percepção do espaço, né, em relação ao movimento. Então, ele é bem importante, porque assim a gente pode entender através do ligamento os processos dolorosos e os chamados processos de estiramento. Né? O ligamento vai nos fornecer isso através, obviamente, lá do sistema nervoso central, que vem da medula espinhal, o arco reflexo, né? Você pode fazer esse estiramento num determinado movimento e a medula fazer o arco reflexo e o ligamento ter a propriocepção desse estiramento e ver que se ele continuar nesse movimento ele vai lesionar, então ele dá o reflexo e volta para que não ocorra uma ruptura, tá? Então eles respondem facilmente a qualquer tipo de estímulo, né, do sistema nervoso central ali a nível de medula espinhal. Ele responde a qualquer estímulo motor, tá? Que for enviado ao músculo. É bem importante a gente caracterizar acho que conceituar, né, um pouquinho o nosso ligamento, já que daí eu já vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá, pessoal? Deixar aqui aberto e daí a gente vai conversando e vamos lendo e debatendo do sistema ligamentar. Então é importante aqui, ó, a gente entender que o sistema ligamentar, ó, né, ele tem essa função de ser estrutura resistente,
né, pouco elástica, porque assim, se ele tem que ter resistência, né? Ele não pode ser muito elástico, senão ele não consegue, ele perde a sua característica de resistência, né? Então ele é formado de tecido conjuntivo fibroso, né? Ele tem a presença de colágeno ali. Isso é importante a gente saber. E a função principal deles ali é essa citação aqui, ó, que diz que ele tem como função unir dois ou mais ossos, tá? Estabilizando e protegendo as articulações do corpo, de modo a evitar o deslocamento dos ossos, agindo assim como também amortecedores. Então, na verdade, se a gente for perceber, a gente tem a articulação sempre um osso proximal, o outro distal, né? Aqui a parte distal do osso, primeiro, e aqui a parte proximal do outro osso. Então, a gente tem essa estrutura que faz uma ligação entre eles, por isso o ligamento, e que tem como função preservar movimentos em que façam com que essa articulação não sofra é, uma alteração a nível funcional em que vai fazer com que a sua congruência seja perdida, por exemplo, né? O seu alinhamento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o fêmur e a tíbia, e os ligamentos colaterais, né? Colateral lateral, colateral medial. Eles não deixam, então, com que o fêmur faça esse movimento em relação à tíbia, ou a tíbia faça esse movimento em relação ao fêmur. Quem trava aqui o ligamento colateral, né? Tanto de um lado quanto de outro. Assim como eu tenho os ligamentos que eles seguram, aqui eu estou dando exemplo do joelho, obviamente, né? A translação anterior e posterior da tíbia em relação ao fêmur, né? Que são os ligamentos cruzado anterior e cruzado posterior. Então, o que que eles fazem? Eles têm como essa função, além de unir esses dois ossos, né? Então, eu tenho um osso aqui, a união entre eles pelos ligamentos. Eles ajudam a evitar o deslocamento desses ossos. Ou seja, se você fizer um esforço excessivo, fizer um entorse, vai ser mandado um input sensorial para o cérebro, a medula vai reagir daquela maneira e tentar resolver o entorse. Porém, se o entorse for muito grande, esse ligamento, como ele é uma estrutura muito resistente, mas ela não é tão elástica, ele vai romper. Tá? Então, se ocorrer a ruptura, é porque passou muito do fisiológico, muito da sua resistência e ele foi rompido, né? Então, isso é importante aqui entender ó, que os ligamentos eles estabelecem as fronteiras do movimento entre os ossos, né? Isso aqui é bem interessante, tá? Eles coordenam também, ó, e guiam as respostas musculares. Então, sempre quando eu tiver uma motricidade, né? Então, passou lá primeiro o neurônio motor, segundo neurônio motor, cai na junção muscular, neuromuscular, e ele vai fazer um movimento de contração muscular, seja ele lá o braço ou qualquer outro movimento. Quando contrair o músculo, sempre quando a gente contrai um músculo, o músculo ele sempre vai fazer a contração para realizar um movimento articular. A função do ligamento é que com essa contração muscular e esse movimento, ele tenha que ter essa conservação, essa fixação entre os ossos, né, para que mantenha então o alinhamento durante o movimento. Porque se não tivesse os ligamentos e os músculos fossem apenas esses estabilizadores, o músculo que tivesse mais forte ia tender a puxar para aquele lado que ele é mais forte. Isso faria com que você perdesse o alinhamento do movimento. Então, se eu fizesse o movimento de flexo-extensão aqui de cotovelo e não tivesse o colateral ulnar e o colateral radial, isso faria com que o meu, às vezes, na hora que eu fosse fazer a flexão ou a extensão, em que eu estou fazendo a extensão, na hora que eu fosse fazer o movimento, ele fizesse a subluxação ou a luxação e perdesse a congruência, né? Perdesse o alinhamento desse movimento.
Então, o ligamento ele tem essa função aí de direcionar, né, o caminho entre os ossos e fornecer esse movimento com maior especificidade, maior clareza e eficiência. Uma articulação que tem carência, né, do ligamento é uma articulação instável, né? Toda articulação que ela é instável, ela não tem eficiência do movimento, né? Ela não tem o caminho correto de se realizar o movimento, porque ela perde estabilidade e perde esse alinhamento, tá? Isso é importante, pessoal, a gente tentar entender para a gente poder caracterizar de uma maneira bem específica, tá? Essa situação aí dos ligamentos aí, tá? É, a parte que eu queria só dar um conceito maior aqui é em relação à propriocepção, né, do ligamento, já que ele é muito importante para a gente poder entender a sua capacidade de adaptar ao movimento e à lesão, né? Então, se você fez uma lesão, a gente vai ter que recuperar esse ligamento e seja ela parcial ou total, a gente vai falar um pouquinho lá mais para frente. Só que a parte importante para que isso não aconteça é ele ter muita propriocepção, né? Quanto maior quanto maior for essa propriocepção, né, que ela é sempre de via aferente, com uma resposta daí motora, né, a gente consegue trazer esses estímulos, né, dos receptores sensoriais que eles estão presentes nessas estruturas aí e em várias outras estruturas. Então a gente consegue aí, através desse input, né, em relação aos receptores dos fusos musculares, dos tendões, tudo, né, para a posição e do movimento articular, né, para que seja possível melhorar essa direção, melhorar o movimento, a amplitude e a velocidade, tá? E também essa tensão que existe entre os tendões durante a contração, né? Que nem eu falei, se você tem uma contração forte nessa articulação e o teu ligamento está ineficiente, ele vai estar instável, né? Então ele não vai fazer tudo isso que a gente falou, que é uma boa direção, uma boa amplitude, uma boa velocidade, tá? Então a gente tenta manter essa aferência proprioceptiva, tá? Nesses locais aí, tá? Acho que parte importante aqui que eu queria citar muito para vocês seria isso. E aí a, a parte ainda mais conceitual, né? Que a gente traz aqui, ó, que os ligamentos eles são umas estruturas que têm essa função de ligar e unir os ossos, né? Sempre com a função principal, primordial, que além de unir os ossos, mas é manter a estabilidade. Já que eu uno um osso com outro, eu mantenho essa estabilidade, né? Com essa função aí de manter essa estabilidade articular, né? Serve de guia para o movimento, são feitos de tecido conjuntivo denso, né? Com essas fibras colágeno, e são altamente resistentes à tração. Tanto que você pega lá um joelho e faz um teste de gaveta, por mais que ele esteja até com um pouquinho de gaveta, você sente a resistência. Se ele não tiver gaveta nenhuma, você vê que esse joelho ele é bem preso e ele não faz a translação, né, anterior ou posterior do ligamento cruzado anterior ou posterior em relação à tíbia e o fêmur. Isso significa que ele está ali bem fortinho, bem rígido, né? Uma parte importante do ligamento fazer com que a nossa articulação, durante determinado movimento, não, não, não passe, né? Não seja excessiva. Então, por exemplo, aqui, a hora que eu estou fazendo esse movimento aqui de extensão, ele ajude a travar e faça com que ele não seja hiperextenso, né? Não faça uma hiperextensão. Obviamente, tudo isso também vai depender da musculatura, mas o ligamento ele é primordial para que não faça um movimento a mais. Esse movimento a mais poderia fazer uma ruptura dessas fibras, tá?
Então, ele tem como função também prevenir os movimentos excessivos ou anormais que a nossa articulação possa vir a receber durante um gesto esportivo, uma atividade de vida diária, uma queda, né? Você pode sofrer uma queda e durante essa queda o ligamento romper, obviamente, tá? Porque ele vai provavelmente forçar e passar do seu fisiológico, né? Da sua estrutura de resistência normal, e aí vai acabar fazendo uma ruptura aí vai ser dependente de avaliação para diagnóstico de ruptura total ou parcial, tá? Obviamente nós temos muitos testes, né, de todas as articulações, ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo, né, para ver se há ou não ruptura, né, se tem ou não é, a chamada translação entre os ossos, né, esse movimento que fica mais folgado, mais excessivo, né, são os chamados testes específicos, né, por exemplo, no cotovelo nós temos o teste de, de de colateral, né, seja ele lunar ou radial, que é um estresse, que você faz um estresse em valgo, um estresse em varo também do cotovelo. Nós temos estresse em valgo ou em varo no joelho também para ver o ligamento colateral medial e o ligamento colateral lateral. No ligamento colateral medial eu faço um valgo, e no ligamento colateral lateral eu faço um varo, tá? Temos o tornozelo também, né? O estresse em valgo, o estresse em varo. Tenho no tornozelo a gaveta anterior e a gaveta posterior. Tenho no joelho a gaveta anterior e a gaveta posterior, tá? Então, são testes específicos que vão nos dar uma ideia do quanto foi afetada essa estrutura. E, obviamente, a gente só vai ter uma certeza diagnóstica, né? Apesar da clínica ser soberana, a gente só vai ter uma certeza diagnóstica disso através dos exames complementares. Mas o teste específico já vai nos fornecer uma ideia de qual é, né, a gravidade dessa ruptura aí. Ok, pessoal? Então, a parte importante ali, né, que além de tudo isso, ela vai manter também a estabilidade da articulação. Tudo determinado pela sua função proprioceptiva, tá, pessoal? A gente tem os ligamentos intracapsulares, que são chamados interarticulares, né? São encontrados dentro das articulações. E temos os ligamentos extracapsulares, que eles estão ali ao redor, né? Periarticular, tá? Eles estão externos à sua cápsula articular, né? O outro ele está dentro da cápsula articular. Isso é importante só para a gente determinar a sua localização, que a gente vai falar agora um pouquinho ali já mais para frente, em relação a, a seus tipos e localizações dos ligamentos, tá, pessoal? Daí vai ter algumas imagens ali que eu coloquei para vocês, para a gente poder ter uma ideia do local dos ligamentos e dos nomes dos ligamentos, né? Que é o que a gente iria fazer no laboratório, obviamente, caso a gente estivesse em aula presencial, né? Então, aqui, ó, isso aqui eu tinha falado, né? Eles coordenam e guiam as respostas musculares ao direcionar o caminho do movimento entre os ossos e vão fornecer também a especificidade, clareza e eficiência para o alinhamento e movimento dos ossos, tá, pessoal? Na sequência dele, quando todos os ligamentos de uma articulação estão ativamente engajados, né, trabalhando de maneiras agonistas, antagonistas, de maneiras estabilizadoras, de maneiras sinergistas, ele vai fazer com que essa articulação tenha uma alta especificidade, tá? E ela vai continuar sem muito esforço, né, circundando a cápsula, a junção entre esses ossos aí, de uma maneira mais eficiente, né? E além do que, ó, o que a gente tinha falado antes, né?
ela transmite as informações para a medula, tá? E para o cérebro. E também vão auxiliar nessa parte importante, ó, que é a conservação e fixação local de alguns órgãos que nós temos, por exemplo, na região do abdômen, né, órgãos internos, como a bexiga, o útero e o diafragma. São esses ligamentos que mantêm a sustentação desses órgãos. Tá? A despeito de serem formados por tecidos semelhantes aos tendões, estes, diferentemente dos ligamentos, né, as estruturas, elas são as estruturas que conectam os músculos aos ossos e, por sua vez, os ligamentos unem dois ou mais ossos. Tá? Então aí é só uma classificação, é só um conceito para vocês entenderem o que é o tendão e o que é o ligamento. O tendão, o músculo, né? O tendão, ele é diferente do ligamento, ele conecta o músculo ao osso. Quem conecta o músculo ao osso? O tendão. E quem que conecta as articulações osso-osso? Os ligamentos, tá? E aqui, ó, pessoal, a gente tem os tipos de ligamento, né? Parte importante, eles variam de acordo com o tipo da articulação em que eles estão presentes, né? Então, por exemplo, a gente tem os movimentos articulares, ali a gente tem um exemplo, né? A gente tem o interarticular, o extraarticular, e dentro dos ligamentos articulares, né? Então, a gente tem esse tipo de ligamento que une em si duas cabeças ósseas de uma articulação, por exemplo, o ligamento dos ombros e dos joelhos. O exemplo aqui é o côndilo medial do fêmur com o côndilo medial da tíbia. Está unindo, né, essa parte medial através do ligamento colateral medial, certo? O outro exemplo é do outro lado, né, o lateral, que une em relação ao côndilo do fêmur com o côndilo da tíbia, desculpa, com a cabeça da fíbula ali, né, fazendo com que ele tenha a capacidade de estabilizar o joelho do seu ligamento colateral lateral. Temos os ligamentos suspensores, né? Nesse caso, os ligamentos se mantêm no seu local ali, ó, fisiológico de origem determinados órgãos internos, por exemplo, o útero-bexiga, que foi o que a gente citou ali, que ele mantém, né? Nessa parte de posição dos órgãos. E temos também os que são determinados pela sua localização, tá? Eles são classificados através da sua localização, que são os multissegmentares, vários segmentos, formados, por exemplo, por um ligamento longitudinal anterior, o posterior, o supraespinhoso, que ele pega vários segmentos do corpo para realizar essa estabilidade, essa estabilização. E os segmentares, né, formados pelo ligamento interespinhoso, ligamento amarelo, o intertransverso, o ilho lombar, né, lombosacro, uns exemplos desse tipo de localização, tá? E daí, pessoal, é nessa parte aí que a gente entra em coerência com o ligamento, já que ele é um tecido fibroso, né, resistente, pouco elástico e que realmente ocasiona muitas lesões, né? Que vai determinar o grau da lesão, o tipo de lesão, vai ser como foi feito esse entorse ou esse movimento excessivo, para ser diagnosticado ele com uma ruptura total, parcial, né? Rompeu tantos por cento de fibra, 50% de fibra, 75% de fibra, tem que ser reparação cirúrgica, tem que ser tratado com tratamento conservador com fisioterapia, tá? Isso é importante porque nós queremos também ajudar nesse diagnóstico e também quando a gente tem isso, a gente consegue trabalhar de maneira coerente em relação à ao nosso diagnóstico e tratamento, né? Quanto melhor for o diagnóstico de uma lesão dessa, se eu ver que ele tem uma abertura muito grande de cotovelo, por exemplo, húmero radial, do ligamento ali, então, colateral radial, se ele abrir muito,
significa que ele tem uma ruptura grande que pode causar uma instabilidade muito grande, né? Uma das principais causas que eu falo, só como exemplo para vocês, é a parte em que o, a pessoa vira o pé, faz o entorse de tornozelo. Quando ela faz aquele entorse que ela vira o pé, a gente tem os ligamentos ali, né? Um dos principais, a gente faz o movimento de entorse com o pé para fora, né? O fíbulo calcâneo é um dos mais afetados, outros também, né? E a gente tem que tentar reabilitar esse paciente para que ele não volte a fazer esse entorse, né? Se ele não fez uma ruptura total, ele vai ter que reabilitar e vai ter que manter a estabilidade. Por quê? Porque quando ele pisar, o tornozelo dele vai ser mais fácil ele virar de novo, porque está instável, está rompido, né? Então ele perde o alinhamento, perde a coerência do movimento, perde a velocidade, a direção, perde todo o estímulo proprioceptivo, tá? E aí, pessoal, o que eu queria falar para vocês é que a gente vai começar a falar do ombro, tá? Então, a primeira parte que a gente vai falar em relação às estruturas vai ser os ligamentos do ombro, tá? Então, o ombro ali, ele é bem complexo, obviamente, né? A gente tem a articulação do ombro ali, a gente for juntar ali o acromioclavicular, a glenomeral, a escápulo torácica. Então, tipo, né, tem essas articulações ali que a gente trabalha, né? Então, citando ali, ó, a gente tem a esternoclavicular, que é a primeira articulação, né? A segunda articulação aqui, é que ele fala, no clavicular, e depois a terceira, a glenomeral, né? São as articulações que a gente tem ali mais importantes no ombro. E daí só a nível de curiosidade eu já deixei aqui descrita, né? Depois eu vou mostrar na figura. Não tem todas na figura, mas para iniciar a gente consegue ter uma boa percepção aqui. Que dentro da articulação externo-clavicular, a gente tem a formação dessa articulação através dos ligamentos externo-clavicular anterior, posterior e intraclavicular. E depois disso, o ligamento que vem lá, ó, costoclavicular, tá? Então, esses são os ligamentos que nós temos na articulação chamada externoclavicular, tá? Então, isso a gente não pode deixar passar porque são ligamentos importantes, né, do ombro. Então, na articulação externoclavicular, nós temos esses ligamentos aqui: externoclavicular anterior, o externoclavicular posterior e o interclavicular, e depois o costoclavicular. Na sequência, na articulação acromioclavicular, ela é formada pelo ligamento acromioclavicular, o coracoclavicular e o coracoacromial, e depois o ligamento transverso superior. Pessoal, isso aqui, ó, se for entender, a gente for buscar e pegar lá no livro de anatomia, tudo aquilo que a gente estudou de acidentes ósseos, né? O ligamento, ele está realmente no nome onde está aquele acidente. O córaco, o acidente do quê? Do coracoide, a clavícula, onde? Na região da clavícula. Né? O córaco acromial, ele sai do córaco e vai para o acrômio, tá? Para estabilizar esse segmento ali. Glenomeral, é formada pelo ligamento transverso do húmero. Daí nós temos o coracomeral e 3 ligamentos glenomerais. O glenomeral superior, o glenomeral médio e o glenomeral inferior, tá, pessoal? Então aqui, ó, nessa figura, eu vou tentar jogar ela aqui maior, para vocês verem. Só vai abrir aqui. Aí, ó. Então aqui nós temos a nossa clavícula, aqui está a escápula, aqui ó, é o processo que é coracoide e aqui é o acrômio, né? Estão vendo que ele tem todos esses tecidos aqui esbranquiçados. Esses tecidos esbranquiçados são os nossos ligamentos, né? Tirando só essa parte aqui, ó, que está envolta, né?
da região da cabeça do húmero em relação à escápula, aqui nós temos a cápsula articular, né? Então tá aqui, ó, pessoal, ó, a clavícula, para ela entrar em contato com o acrômio, nós temos o ligamento coracoacromial, tá? Desculpa, perdão. Aqui, né? O processo coracoide com o acrômio. Nós temos o ligamento coracoacromial. Ele sai do coracoide e vai para o acrômio, né? Ou vice-versa, né? O ligamento, ele tem as suas inserções ali. Assim como eu tenho aqui, ó, a região da clavícula que vai para o acrômio. Esse aqui é um ligamento também, né? Qual que é esse ligamento? Acrômio clavicular, certo? Ó, sai da clavícula e vem para o acrômio, ligamento acrômio clavicular. Nós temos esses ligamentos aqui, ó, né? Ele tem o formato do trapézio, ó, né? Chamado de trapezoide. Ele é parte do ligamento coracoclavicular, tá? E aqui tem o outro aqui, ó, o chamado conoide, também que é uma parte do ligamento coracoclavicular. Coracoclavicular. Então, ó, no processo coracoide, para que não ocorresse aquela translação, aquele movimento ali em relação da parte da clavícula, né, com o processo coracoide, nós temos esse ligamento, que é o ligamento coracoclavicular, tá? A gente tem essas duas partes, o trapezoide e o conoide, tá? E olha aqui, ó, pessoal, o que é essa partezinha que tá aqui em cima, ó? Aqui era a incisura da escápula, certo? E daí lá em cima, né, a borda superior da escápula, certo? E depois, pela vista posterior ali, a gente vai ter a espinha, né, da escápula passando ali atrás. E ó, para juntar a parte da escápula com esta parte aqui, ó, né, do que vem em relação ao processo coracoide, nós temos o ligamento transverso superior da escápula e incisura da escápula. Então tá aqui, ó, a incisura da escápula e aqui, ó, saindo ali da borda, ó, o ligamento transverso superior da escápula, tá? Isso é bem importante ali. E aqui, ó, nós temos só seccionado aqui os tendões, tá? Aqui algumas partes falando de ó, tubérculo maior, tubérculo menor, né? Então a gente está vendo que ele está na vista anterior. E aí, ó, pessoal, nós temos aqui ó, o ligamento coraco-humeral. Então, coraco do processo coracoide em relação ao húmero. Ele está juntando para que durante os movimentos não haja uma saída, né, dessa congruência em relação à cabeça do húmero e à cavidade glenoide, né? E aqui, ó, nós temos o transverso do húmero. Olha, ele é bem transverso, né, em relação aqui, ó, ligamento transverso do húmero, tá? E ali a gente tem todos aqueles que a gente falou também, né? Aqui em cima nós temos os glândulos humerais superior, o médio e inferior, tá? Então são os ligamentos aí importantes para a gente poder entender como que essa articulação ocorre essa preservação através do movimento, já que ela tem essa resistência faz a estabilização, correto? Aqui ó, nós temos no próximo slide aqui, ó, o cotovelo, né? Então tem o húmero aqui, os epicôndios lateral e medial. Então aqui, ó, embaixo do lateral nós temos o rádio, embaixo do medial nós temos a ulna, né? Pessoal, então, ó, aqui, ó, isso aqui é a cápsula articular que, né, envolve a articulação, que por dentro tem a membrana sinovial, que produz o líquido sinovial, né, para que seja possível a realização desses movimentos. Do lado medial, aqui, ó, que vem do epicôndilo até a parte da ulna, nós temos quem? O ligamento colateral ulnar. E desse lado aqui, ó,
que sai do epicôndilo lateral e vem até o rádio, aqui, ó, né? Quase que perto do ligamento anular, que está envolto ali da circunferência da cabeça do rádio, nós temos o ligamento colateral radial. Eles que estabilizam o cotovelo para ele não fazer um deslizamento lateral, tá? E aqui o ligamento anular, certo? Então, ó, aqui os epicôndilos, né? Todas as estruturas que a gente já estudou. A inserção do músculo braquial aqui, né? Aqui, ó, o tendão do bíceps do braço. Então, quando esse tendão do bíceps do braço, que vem aqui em direção lá para o úmero, né? Que vem o braquial aqui por baixo e depois o bíceps por cima, quando eles são contraídos, eles fazem o movimento. Se eu não tenho essa estabilidade aqui, ó, o meu movimento de flexão não sai coerente, tá? O próximo aqui que vai passar é já em relação à mão. Aqui nós temos a una, aqui nós temos o rádio, os processos estiloides ali. E aqui ó, aquela membrana interóssea, que foi o que a gente estava falando de articulação, né? Os tipos de articulação de sinartrose, efiartrose, né? E de artroses da aula passada, tá, pessoal? Então aqui nós temos os ossos, né? Ó, escafoide, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Temos aqui ó, o início dos ossos do metacarpo, né? Vocês podem ver que todas essas regiões esbranquiçadas aqui são tecidos conjuntivos, ou são tendões ou são ligamentos. Um bem interessante que eu queria falar para vocês aqui, ó, é esse ligamento radioulnar dorsal. É dorsal porque ele está na região dorsal da mão e ele faz a junção dessa membrana final da interóssea aqui, ó, do rádio com a una. Então nós temos esse ligamento aqui, tá? Se esse ligamento é rompido, você consegue fazer esse movimento com maior facilidade ali da una e do rádio, tá? Temos o ligamento ulnocárpico dorsal, ele une a una com o carpo, né, com os ossos do carpo aqui, tá? Temos aqui ó, o osso piramidal, tá? O osso uncinado. Então, nós temos aqui os ligamentos carpo-metacárpicos dorsais, tá? Ó, a junção de todos eles aqui, ó, na região dorsal da mão, né, não palmar. A gente tem a junção dos ligamentos que vêm dos ossos do carpo para o metacarpo, tá? Aqui ó, nós temos o ligamento colateral radial, né, que une o rádio ao carpo. E aqui nós temos o ligamento colateral ulnar, que une a una ao carpo, tá? E aqui é o ligamento radiocárpico dorsal. Olha só onde que ele está, né? Radiocárpico dorsal. E assim como a gente tem o radioulnar dorsal, né? Então ele une os dois ossos com o carpo. E aqui ele une os dois ossos sem o carpo, tá? Então, pessoal, a princípio são essas as considerações que eu queria falar para vocês acerca dos ligamentos, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho, mas isso, obviamente, é aula de anatomia, vocês estão de segunda e terceira, né? Não vou encher vocês de muitas informações. Porém, a princípio é só para vocês terem uma percepção do que é o ligamento, né? Qual a sua função, sua estrutura, a relação dele com o sistema nervoso central, né, com a medula espinhal, as propriocepções, os nociceptores, e aí mais ou menos a localização aí de cada ligamento que a gente tem. E obviamente vocês vão ter que pegar o livro de anatomia, identificar ali no livro. Se a gente estivesse com aula presencial, a gente estaria com as peças lá. E obviamente a gente teria fazendo também a anatomia palpatória, né? Mostrando para vocês onde está o ligamento, mostrando um pouquinho dos testes. A gente vai ver muitos desses testes do semestre que vem. Então, para a gente poder ver esses testes, tem que saber onde está o ligamento. Porque eu vou chegar lá para vocês e vou falar assim. Pessoal, então vamos ver o teste de estresse em varo de cotovelo. Aí vocês têm que saber para qual estrutura que é e qual é a estrutura que eu vou estar fazendo o estresse. É no colateral radial ou é no colateral ulnar, tá?
Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? Que a gente vai é, passar para vocês hoje nessa aula. É uma aula bem legal. A gente começou ali só com o membro superior, né? Algumas considerações, alguns ligamentos. Nós temos vários ligamentos, citando apenas alguns dos mais importantes. E depois a gente vai, obviamente, para o quadril, né? Joelho, tornozelo, né? O pé. E aí a gente continua dando sequência aí na nossa parte de estudo da anatomia, tá? Não esqueça ainda de continuar estudando a parte muscular, né? Origem, ação e inserção, principalmente a ação dos músculos. Não perder a prática dos acidentes ósseos, que é importante, né? Vocês viram que eles falam ali, então ele é cromio-clavicular, então eu tenho que saber a parte lá da clavícula com a parte onde que é o acrômio, onde que é o processo coracoide, né? Onde que é a parte glenomerular, então a gente tem que estar afiado aí nos acidentes ósseos. Tá bom, pessoal? Vou disponibilizar os slides também. Vou mandar um artigo científico para vocês, bem interessante aí de características anatômicas do ligamento. E aí a gente vai estudando. Eu vou dar mais uma aula e depois eu vou passar o trabalho para vocês aí sobre ligamentos aí. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana.